as pessoas, vamos dizer, o povo pensante de Israel, iria arrancar a identidade hebreia do coração deles, porque instruíram eles em toda a ciência e tal do Império Babilônico, ensinaram um monte de coisa para que eles esquecessem, e ofereceram o quê? Manjares. Disse, Daniel, Sadraque e tal, vocês podem comer aqui da coisa, vocês são escravos, mas para vocês aqui tem um negócio especial. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Às vezes, Satanás, para poder lhe convencer de algo, ele vai se utilizar de armamentos ou de estratégias adequadas ao seu coração. Vamos imaginar que você gosta muito de música. Você gosta muito de música. Satanás, ele vai entrar de repente na sua vida de uma forma suave. Não, essa música aqui fala de amor e tal. Não, essa daqui tu não precisa parar de ouvir. Tu pode continuar. Isso vai conquistando o seu coração de forma sorrateira. Só que se você entender que esse pecado está entrando na sua vida e vai tomar proporções, você vai fazer como Daniel. Você não vai se contaminar. Daniel disse, não, olha, a gente não precisa dessas comidas, porque ele não falou que era sacrificado, mas ele sabia que era sacrificado aos deuses. E ele sabia que ele não poderia se contaminar com aquilo. Olha, e eu te provo que o negócio vai dar certo aqui, só com os legumes e a água, viu? E de que forma você está se posicionando contra o pecado na sua vida, na sua história? É uma reflexão que eu gostaria que você refletisse hoje. Porque o pecado, ele não vem com tridente e chifre. Ele geralmente não vem assim. Ele vem com uma pedra pequena primeiro. Ele não vem com uma pedra grandona te mostrando que é pecado. Ele vai aos poucos colocando aquilo que é do seu desejo. E quando isso tomar uma proporção na sua vida, você pode chegar ao estado, por exemplo, do filho pródigo, de já ter gastado tudo, ter batido no fundo do poço e já está tentando cavar mais, porque não tinha mais para onde ele ir, porque ele já estava no limite do limite, já tinha ultrapassado o limite, porque ele já queria comer aquilo que os porcos comiam. E avançando, como eu falei lá em Daniel 1, 6 e 7, o Império Babilônico conquistou, Daniel 1, conquistou Israel, né? Daniel 1, 6 e 7. O versículo 1 diz: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Aí, se você pular lá para o 6 e para o 7, eles se achavam dos filhos de... Eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então o nome era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Então aqui eu quero que você já entenda qual é a estratégia que o povo babilônico usou e a mesma estratégia personificada de Satanás hoje para a sua vida. Daniel deu o nome Belsazar, a Ananias de Sadraque,
a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. O que foi feito aqui? A estratégia babilônica. Ele trocou os nomes dos hebreus. Ele trocou o nome desses 4 príncipes. E por que ele trocou isso? Ele queria remover a identidade daqueles nossos irmãos. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Às vezes, quando você é atraído para o mundo e é colocado lá no mundo, você começa a esquecer quem você é. Você começa a esquecer qual é a sua identidade, aquilo que o Senhor te chamou. Lá em Gênesis 1, 26, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas diz que você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Só que quando chega lá em Gênesis 3, lá pelo versículo 7, que o homem já tinha pecado, sabe o que acontece? O homem, ele enxerga nudez. Então, o homem antes estava nu, mas não percebia-se nu. E depois do pecado, ele começa a enxergar nudez, porque ele perdeu a inocência. E quando a gente está sem o Senhor, a gente só enxerga coisas ruins também. Às vezes a gente não consegue ver de forma pura como o Senhor vê, porque às vezes a gente olha para o outro sem a pureza que vem do Senhor. Às vezes a gente enxerga pelo outro através da nossa lente do pecado. Nossa lente do pecado, às vezes olha um ser humano passando escravizado de repente por algo, diz: lá vai aquele bêbado, ou lá vai aquele drogado, né? Ixi, lá vai aquele dali, aquele ladrão ali. Só que como é que Jesus vê essas pessoas? Você acha que se passasse um bêbado aqui pela rua, ou se passasse um drogado, ou aquele cara que é acostumado a assaltar, você acha que Jesus veria ele como? Pela lente do pecado ou pela lente da santidade? Olha, lá vai uma alma que precisa de Cristo. Lá vai uma alma que precisa de salvação. Será que ele não passou aí para que você seja usado? Será que aquela pessoa que está afundada no pecado, na sua convivência, ou que de repente o Senhor colocou você na vida dela, será que não foi para que o Senhor te usasse para falar algo, ou para que você testemunhasse algo, para que aquela vida fosse transformada? Então, coloque o seu pensamento agora em entender qual o óculos que você está usando. É o óculos da santidade ou o óculos do pecado, né? Então, esse pecado, ele rouba a nossa identidade. E às vezes a gente fica sem saber quem nós somos, porque você começa a pensar e enxergar sem santidade. Você começa a pensar e enxergar somente pela lente do pecado, daquilo que não vem de Deus. E avançando, começando o capítulo 43, para resolver essa perca da identidade, existe uma profecia que foi dada aqui no capítulo 43. Então, eu vou começar pelo capítulo 11, que fala quem é Deus, que eu li no início. O Senhor diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não
há Salvador. Você crê nisso? Vou fazer que nem um Enzo. Eu acho que ninguém acreditou. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Amém? E esse é o Deus que está sendo profetizado aqui e falado sobre essa palavra de Isaías 43. E no capítulo 1 agora, você vai ver quem é você e sobre quem nós estamos falando. Agora, porém, assim diz o Senhor que te criou. Ele é o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vocês sabem o que é remissão? É um pagamento de dívida. Então, quando se fala remir, é porque uma dívida foi paga. Então é isso que o Senhor estava falando aqui para o povo de Israel. E o Senhor fala isso a você. Ele é aquele que te remiu, ou seja, Ele pagou a sua dívida. A sua dívida foi paga. É por isso que você não deve se enxergar como aquele que ainda deve. Vocês já viram quando a pessoa está devendo? Meu irmão, ela quer ver todo mundo nessa vida, menos o cara que ele está devendo, a pessoa que ela deve. Então, às vezes a pessoa tu emprestou o irmão, né? Aí o irmão passa assim, ó. Ele finge que ele nem te viu. Às vezes você tem uma dívida e você fica envergonhado por causa dessa dívida, né? O irmão te prometeu algo e tal. Aí o irmão esqueceu de trazer. Ele quer te passar assim, ó. Fingir que nem te viu hoje, porque ele esqueceu de trazer o que ele te prometeu. Então, é assim que nós ficamos quando devedores. Nos comportamos como devedores. Porque eu acho que eu estou devendo, então eu vou me comportar como alguém que está devendo. Só que o Senhor fala diferente para você. Você não é um devedor. E o que diz? Não temas, não tenha medo, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome. Aí eu quero te falar, se você está nessa terra, é porque o Senhor te chamou. Se você nasceu, é porque o Senhor te chamou. Gente, o processo de fecundação, aí os médicos sabem mais do que eu, mas eu vou falar mesmo assim aqui, é um negócio assim de Deus. Eu só posso falar que é de Deus, porque são milhares e milhares de espermatozoides e alguns óvulos lá e aquela briga toda, e só chega um, às vezes dois, com muito esforço, com muita coisa do céu ali caindo, vai 2, 3, um pouquinho mais, mas o normal é um. E esse um, adivinha quem foi? Foi você. Tem algum gêmeo aqui? Tem nenhum gêmeo. Foi você. Você acredita nisso? Então, se você está aqui pisando nessa terra, é porque o Senhor te escolheu e Ele te chamou pelo teu nome. E Ele falou assim: Anderson, Enzio, Dona Fafá, está na sua hora de chegar na terra. Na hora que você pisou essa terra, Deus já tinha um plano para você. A tua identidade, às vezes, existem coisas que acontecem na nossa vida que ele distorce aquilo que o Senhor te chamou para você pisar nessa terra. O Senhor já tinha plantado ali Elisiane, tu vai nascer lá em 1950,
Desculpa, 2000. Ela não é da década de 50, gente. Ela é lá pelo lado de 2000, né? Elisiane, quando nasceu, o Senhor a chamou para um propósito. E para um dia ela ser alcançada pela Lion. Às vezes o Senhor já até quis alcançar ela antes, né? Porque às vezes o Senhor diz assim: olha, rapaz, eu vou insistir com esse daqui, né? Tem gente que é teimoso. Tem gente que é teimoso, não tem? Tem gente que é teimoso. Eu mesmo também fui um bocado teimoso algumas vezes, viu? Às vezes o Senhor fez um plano para você. Ele disse: olha, tu é meu. Te chamei pelo teu nome. Te chamei para fazer isso, para ir lá falar do amor de Deus. Só que aí acontecem coisas na vida. Às vezes na sua casa, na sua família, pessoas que estão ao seu redor, aí dão aquela sujada, aquela bagunçada na sua identidade. E olha onde mais o diabo ele quer bagunçar. É dentro do seio familiar, sabe por quê? Porque é lá que é formada a identidade, o caráter de qualquer pessoa. Então, às vezes, a família toda desajustada, ela vai desajustando os filhos, vai desajustando as pessoas que virão após. Mas esse era o plano de Deus? Não. O plano de Deus é aquele lá em Gênesis, formou homem e mulher. Deus criou para serem uma só carne, viverem a eternidade. Porque o homem foi criado para a eternidade. Vocês sabiam disso? O Senhor nós fomos criados para a eternidade. Só que o pecado, ele trouxe ele fez com que o homem ele perdesse a sua identidade original, distorceu a identidade original do ser humano. Que aí o Senhor, todo pecado tem uma consequência, né? Então a consequência do pecado original foi que o homem foi afastado do Éden. Tem até uma passagem lá que fica assim na minha cabeça martelando, que, olha, eu acho que é Gênesis 1, não lembro o versículo, acho que é 28, 29, e diz assim: o homem foi tirado do jardim para que ele não pegasse da árvore da vida, para que ele tentasse viver eternamente de novo. Então o homem já tinha pecado lá de pegar da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha outra árvore no Éden, que era a árvore da vida. E esse versículo fala que o homem foi afastado também por conta disso. Ou seja, o homem foi afastado também da eternidade original. Só que o Senhor, na sua infinita misericórdia, o Senhor teve uma infinita misericórdia. Ele tem uma infinita misericórdia. Ele diz assim: ainda assim há o que ser feito, né? Da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, né? Pisará a cabeça da serpente. Da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Esse era o plano de redenção. Ou seja, primeiro o homem foi criado para a eternidade. O homem pecou e perdeu o direito à eternidade. É o versículo 23, 22 e 23, né? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como nós, sabendo do bem e do mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra
de que fora tomada. Então, se você tem que trabalhar hoje, homem, mulher, se você tem dores de parto hoje, culpe Adão e Eva. Mas nós somos descendentes do pecado, então nascemos do pecado. E quando a gente vai lá em Romanos 3:23, diz o seguinte, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Só que existe uma resolução para isso? Existe. O que eu falei, lá em Gênesis ainda foi proclamado que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Quem seria ele? Jesus. Ele foi profetizado ainda lá em Gênesis. Então essa é a sua identidade, é de quem foi salvo e quem Deus criou. Deus criou você, não foi para a perdição. Deus não criou você para o pecado. Deus não criou você para sofrimento eterno. Deus criou você para a salvação eterna, para viver em glória com Ele. Você não foi criado para viver, não, tem pessoas que falam, não, o inferno é aqui na terra mesmo. Negativo. O Senhor nos criou para viver em glória. Se você está com Cristo, o sofrimento da terra, e isso daqui é passageiro. Você sabe qual é o tamanho da sua vida? Quem acha que vai viver até uns 100 anos aí? É só gente crente aí, viu? 100 anos. O nosso tempo na terra, ele é curto. A Bíblia fala que quando passa dos 60 já começa a trincar umas coisas, né? Com o passar do tempo, é natural que o corpo não tenha mais aquela mesma capacidade. O Renzo de 15 anos, que dava aquele pique. Ninguém segurava ele na ponta direita. Ninguém segurava ele, mas o tempo passou. E o corpo, ele vai lembrando você, né? Ele vai lembrando você que às vezes a mente ela ainda não absorveu a idade, né? A mente às vezes não absorveu a idade. Então tu acha que tem 15 anos e quer dar aquele pique. Meu irmão, aí o corpo avisa, oi, o tempo passou. Então, gente, a idade, o tempo, ele é curto aqui na Terra. Qual é o tamanho da eternidade? Vocês podem calcular? Não, né? O tempo da eternidade, ele é difícil de calcular. Eu só sei que não tem fim. E quantas gerações já passaram antes de você? Muitas e muitas e muitas. Muitas gerações. O povo faz escavação de fóssil aí, fala-se de milhares de anos. Então, já se passaram muitas gerações, mas a eternidade é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Se você acha que aqui no mundo existe alguma dificuldade, alguma batalha, algo que você acha difícil, a eternidade há um prêmio e um tempo muito maior. Você vai viver a eternidade com quem? Aí a minha pergunta a você: com quem você vai viver a eternidade? Ixi, ninguém tem certeza de que. Meu Jesus amado. Vocês vão viver com quem? Com Cristo. Alguns têm certeza que vão com Cristo, os outros não. Alguns ainda não têm certeza. Mas, pense, você quer viver a eternidade com Cristo ou quer viver a eternidade sem Cristo? E a segunda pergunta, você está fazendo o que para viver
a eternidade com Cristo. Porque você precisa fazer algo nesse tempo. O tempo é hoje. Você consegue fazer algo amanhã? Não, só quando chegar amanhã que você vai fazer. Você consegue fazer algo ontem? Não, eu vou fazer algo ontem. Não, você consegue fazer agora. Então você precisa fazer algo hoje para que a sua aliança com os céus sejam alinhadas para que você viva a eternidade com Cristo. Não adianta você querer fazer, não, Senhor, olha, é que eu ainda não estou preparado hoje. Eu estou me calibrando aqui, eu estou tirando umas coisas dali de casa, eu estou resolvendo um probleminha ali, um negócio que eu ainda não estou confortável de sair. Então vou resolver primeiro essas coisas, aí depois eu venho aqui e faço uma aliança contigo. É assim. Às vezes nós passamos por isso. Em vez de eu resolver o negócio hoje, eu fico adiando. Aí sabe o que acontece? Passam-se anos, tempos e tempos. O tempo passa, gente. Alguém já conseguiu parar o tempo alguma vez? Ninguém conseguiu? Pois é, não dá, né? Porque não dá. O único cara que eu já ouvi falar de parar o tempo e atrasou o relógio, pedindo para o Senhor, foi Josué. E parou 1 hora, né? Foi 1 hora de atraso. Um negócio assim. Ele deu uma atrasada lá para vencer uma batalha, mas ele pediu com muita fé. E foi para vencer uma batalha. Por Deus também. Para o povo de Deus. Mas assim, via de regra geral, de quase tudo que já se vê, ninguém consegue parar o tempo. Então é importante você se posicionar no tempo hoje. Diga no tempo hoje. No tempo hoje que você se posiciona para plantar algo na eternidade. Então você já sabe quem você é. Você é imagem e semelhança do Criador. E quem te falou alguma coisa diferente disso, ele está fora de contexto. Ele não entendeu a Bíblia, não entendeu a palavra e não entende também quem ele é. E vamos ver o que Deus pode fazer por nós. Aí aqui são palavras belíssimas, do versículo 2 até o 7. Diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. Quem diga Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eu acho que eles confiaram aqui no negócio literalmente. Pois o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Aí na hora que eu olhei esse versículo 3 aqui, eu fiquei me perguntando, meu irmão, para que escreveram na Bíblia que te dou o Egito por teu resgate? Vão pegar o Egito e trocar pelo povo de Israel? Aí, qual é a explicação? Etiópia e Sebá, né? Essas 3 nações eram nações muito fortes. E o Senhor estava dizendo que ele derrubaria até nações grandiosíssimas pelo seu povo. Aí eu quero te lembrar aqui que o Senhor, ele é dono de todas as coisas, todas. Então, às vezes você quer limitar o poder de Deus, né? Não, Senhor, é porque, assim, esse problema aqui é um pouquinho difícil. Só que o Senhor é dono de todas as coisas. E Ele está lembrando aqui,
o povo de Israel, só recordando vocês, eles estavam exilados, eles estavam subvertidos ou submetidos ao senhorio do povo babilônico. E o Senhor estava falando aqui para eles que, olha, eu dou o Egito, nação grande, eu dou a Etiópia e Seba. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: ó nação brasileira, eu dou os Estados Unidos, a China, a Rússia, junta tudinho isso daí e eu troco por ti, ó nação. Aí eu quero falar, Marcelinho, o Senhor está te dizendo que Ele dará todas as coisas, Ele trocará por você, porque Ele te considera importante. Então, às vezes você acha assim: não, Senhor, eu não tenho tanta importância aqui, eu não sou tão relevante, né? Mas o Senhor, Ele move os céus para te ajudar. Ele move, visto que és precioso. O versículo 4 diz que é o quê? Que és precioso e honrado aos meus olhos, porque te amo. Darei homens por ti e povos pela tua vida. A nação de Israel, lá na frente. Gente, vocês acham que Ciro, lá na frente, no final da história, para que Ciro era convertido à crença dos hebreus? Alguém leu essa parte aí da Bíblia? Ele não era convertido, gente. E por que ele disse: olha, primeiro Esdras, depois Neemias, tu pode ir lá, reconstrói e tal, e eu ainda vou te dar uns negócios lá, uns mantimentos. Gente, que lógica tem isso? Que lógica tem? Primeiro a nação dele, a nação babilônica, vai lá e destrói tudo. Aí passam-se reis. E no final da história, o rei daquela nação babilônica, ele diz: olha, não, vocês podem voltar, eu ainda vou dar o material aí para reconstruir. Qual é a lógica disso? Não tem lógica, gente. Simplesmente não tem. É o poder de Deus. Então o Senhor, quando Ele estava profetizando ainda isso, Ele estava dizendo: olha, não se preocupe, eu estou no controle. E às vezes a gente quer tanto tomar o controle, né, das coisas na nossa vida. Às vezes você quer resolver até pelos seus próprios braços, né? Imagina a nação de Israel lá, ela submetida a uma nação poderosíssima, que era o reino babilônico, poderosíssima, e de repente eles dizem: não, Ciro, a gente está indo agora, e não me venha me falar nada não. A gente tem umas armas aí, a gente fez umas pistolinhas de madeira, e se tu vier a gente te atira. E aí, ia dar certo? Não ia, gente, porque era sem comparação. Os babilônicos e o povo hebreu. O povo hebreu estava em decadência, tinha perdido até a sua própria identidade. Eles não sabiam, já estavam perdidos até em quem eles eram, porque foi tirado tudo aquilo que eles tinham de referência a Deus. Queimaram o templo, gente. Qual é a simbologia disso? Quando uma nação quer atacar diretamente a outra, e aí vocês se liguem nos eventos mais atuais, eles atacam pontos estratégicos. Ele não sai, não, vou dizimar esse país aqui. Vocês acham que os Estados Unidos, por exemplo, eles teriam capacidade bélica para destruir uma nação como a Venezuela? Nem vou falar do Irã, que é mais complexa a história. Vocês acham que eles não tinham bomba suficiente para dizimar lá a Venezuela inteira? Tinha ou não? Tinha. Eu acho que eles gastaram meia hora, 20 minutos lá para
para capturar o... Tinha. Então ele tinha para dizimar o negócio todo, e tomar aquela nação inteira. Só que eles, a estratégia de guerra, ela é pontual. Não adianta você fazer muito estrago, porque não resolve nada. Você precisa ser estratégico. E a Babilônia, ele agia estrategicamente. Ele queria dizimar o povo completamente? Não, eles queriam escravos também. Então eles destruíram a identidade, queriam escravos ainda obedientes. Porque o que adianta um escravo rebelde que se mata? Ia resolver alguma coisa? Não. E Satanás quer o que de você? Ele quer um escravo obediente. E aí, você está sendo escravo obediente? Porque às vezes você se conforma com o pecado, né? O pecado, ele vai entrando devagarinho assim. Ele só precisa de uma brecha, tá, gente? Ele não precisa assim, não, a porta está aberta. Não, Satanás, ele não precisa da porta. Só para você entender. Quem fala em bater a porta e abrir-se o Senhor, ele bate na porta. O Senhor, ele bate na porta sempre. Agora, Satanás, ele só precisa ver que tem uma brechinha. Aí ele vai lá e entra. Ele não está nem aí. É por isso que quando a gente fala, se o cara está em cima do muro, ele está do lado de Satanás. É assim que funciona a coisa no reino espiritual. E se você é um escravo obediente, é melhor para Satanás. Ele não quer um escravo rebelde. Ele quer um escravo obediente para trabalhar para ele. Você está sendo escravo obediente? Ele está gostando de você. Satanás ama você. Ixi, parece meio tenso um negócio assim, né? Satanás me ama. Meu amigo, se tu for obediente a ele, ele te ama. Não, desconjuro, meu irmão. Isso daí não é comigo, não. Mas Satanás, ele vai gostar das suas atitudes. É amor que nem o amor de Deus? Pode ter certeza que não. Mas ele está dando like lá em você. Porque ele está gostando. Está gostando do seu comportamento. Você quer ficar em qual lado? Você precisa escolher qual lado você está. Porque escolher o lado de Deus, escolher o lado da eternidade com Cristo, exige posicionamento. Mas vamos continuar aqui sobre o que Deus pode fazer por nós. Não temas, pois estou contigo. Trarei a obediência, a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. A nação de Israel, ela, de forma mais contemporânea, eu acho que 48, né? Eu acho que foi Oswaldo Aranha, né? Que é um diplomata brasileiro que estava na ONU. Ele também auxiliou nessa recongregação do Estado de Israel. Então, Israel sempre foi uma nação. Só que ela foi, em vários momentos da história, aqui na história bíblica tem exílios, mas depois disso foi ocorrendo, ela foi sendo espalhada nos confins da terra, vamos dizer assim. E na história mais contemporânea, mais recente, a nação de Israel, ela foi reestruturada. E todos os que são
conhecidos como descendentes da nação de Israel, eles começam a voltar. É por isso que tem coisas aqui na Bíblia que elas são profetizadas e daqui a pouco elas acontecem. Você pode até nem acreditar, mas tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Quem é que tem certeza disso? Tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Existe um tempo. Às vezes o tempo não é o meu tempo. Às vezes é o tempo do Senhor. Mas essas coisas que estão na palavra de Deus, elas se cumprem. E elas se cumpriram sobre a nação de Israel. E eu quero dizer a você, as palavras que o Senhor tem dito sobre você, na palavra de Deus, elas vão se cumprir. Acredite, as palavras do Senhor, que Ele diz lá no final: criei para a minha glória, os quais formei e fiz. Sabe por que o Senhor criou o homem? Para a glória dele. Então, por que o Senhor criou você à imagem e semelhança dele? Para a glória dele. Olha, percebeu agora? Deus te criou para a glória dele. Então, por isso que você é a imagem e semelhança do Criador. O Senhor te criou para glorificar ao nome de Deus. Aí sabe qual é a distorção disso? É você fazer o contrário. Você não dar glória a Deus. E vocês sabiam que Satanás, ele sempre faz o contrário? Vocês sabiam que a cruz é de cabeça para baixo por conta disso? Ele quer fazer o contrário. Tenho todas as simbologias satânicas, elas têm fundamento bíblico. Só que o contrário, ele sempre faz o contrário. Por que Satanás quer sacrifício de animais, não sei o quê? Porque ele quer fazer o contrário, ele é imitador. E a Bíblia fala que ele ruge como um... Só que é como? Ele é o leão? Não, mas ele é imitador. Então, tome cuidado. Satanás, ele é imitador. Ele é imitador de Deus. Ele queria ter o lugar de Deus. E o que a gente viu aqui? Que o Senhor criou o homem à imagem e semelhança, né? Os quais o formei. Aí vejam só. Aí Satanás olha assim. Rapaz, quer dizer que Deus criou agora alguém que é parecido com ele. Aí que ele ficou com ódio no coração, porque ele queria ser igual a Deus. Só que Deus criou alguém para ser imagem e semelhança dele. Olha a inveja do cão que ele deve ter ficado. Vocês não acham que ele deve ter ficado chateado? Meu irmão, ele deve ter ficado muito chateado, porque o plano dele era ser igual a Deus. Aí ele vai e cria alguém para ser imagem e semelhança dele. Aí ele olha aquela coisa, ficou com inveja, gente. Você acha que o diabo não tem inveja de você? Ele não pode ser você. A Bíblia fala, Satanás era a imagem e semelhança. Não tem isso. Ele era um anjo de luz. Não sei o que, era bonitão e tal. Só que aí ele quis ser igual a Deus. Olha aí o negócio do orgulho, né? Porque ele não aceitou, aí que queria ser igual a Deus. Aí ele foi e ainda levou um bocado de gente. Olha aí, ó, fique ligado. Porque o diabo lá na queda dele, ele levou um bocado de gente. E sabe o que ele quer fazer hoje? É para você também. Ele quer levar você para o inferno. Eu estou logo te avisando. Ele quer levar você. Você acha que ele quer passar a eternidade lá na condenação? Porque ele já é condenado, gente. O diabo já é condenado. Ele já está condenado. Você está condenado? Não.
Você ainda tem salvação, gente. Nós ainda temos salvação. Não fica com medo. Você ainda tem salvação. Só que você precisa tomar uma posição. Porque Satanás já está condenado. Você não. Você tem condição de se arrepender. Você tem a condição de retomar a imagem e a semelhança do Criador. Porque Ele te chamou, não foi para ter uma identidade roubada pelo pecado. Satanás, ele tem missão na terra. A missão dele é levar o máximo de gente. Ele vai roubar, ele vai matar, vai destruir. Ele quer fazer isso. Isso faz parte da missão dele. Matar, roubar, destruir. Para quê? Tragar muitas vidas. E você, além de se salvar, você precisa ser embaixador do céu. Você sabe o que um embaixador faz? Ele representa um reino em um lugar fora do reino. E você é um embaixador do reino. Se você se posicionou pelo reino de Deus, você é um embaixador do reino. E você precisa buscar o reino. Para que o reino, ele venha aonde você estiver. Lá, vamos abrir um pouquinho mais na frente, lá no versículo 44 e o versículo 21, diz o seguinte: lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, ó Israel, pois és meu servo, eu te formei, meu servo és. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfiz as tuas transgressões como névoa, os teus pecados como nuvem. Volta-te para mim, pois eu te remi. Então aqui é um convite do Senhor. Porque às vezes o pecado ele te sufoca, né? O pecado ele vai te sufocando. Ele rouba tudo aquilo que Deus te deu e ele vai e te sufoca. Ele te coloca em um lugar de aprisionamento. É por isso que às vezes a gente diz que as pessoas estão aprisionadas pelo pecado. Mas como é que é possível essa liberdade? Como é que é possível você ser livre? A partir do momento que você se arrepende. E aqui existe um convite: volta-te para mim, pois eu já te remi. Então você, Wanderson, você já está remido. O Senhor Jesus, ele já pagou o preço. Não é que ele vai pagar o preço, não. A conta já foi paga, meu irmão. Não é aquele negócio de tu chegar no restaurante, no final tu vai receber a conta, não. A conta já está paga. A conta já está paga. Você já tem livre acesso a Deus. Só que você precisa se arrepender. Agora lá no Isaías 45, versículo 1. Um pouquinho mais à frente. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da tua face e derramar os seus reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei ferrolhos de ferro. Aqui já estava sendo profetizado o que a gente viu, que Ciro
ele cumpriria a vontade de Deus, de libertação do povo. Aí eu quero te falar que o Senhor, ele vai mover céus, terra, mares, ventos, tempestades para alcançar você. Só que a decisão, no final de tudo, depois desse movimento todo, a decisão só cabe a você. Deus nos deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa que você tem liberdade para tomar, inclusive, a decisão que não agrada a Deus. O Senhor te força a estar aqui hoje? Alguém foi forçado? Alguém veio amarrado para cá? Ninguém veio amarrado. Alguém, se você veio aqui, você veio pela sua vontade. Às vezes o pai ou a mãe deu um empurrãozinho, mas amarrado não foi. Porque você precisa entender que existe a total liberdade do homem, ele tomar a decisão. Ele pode escolher não seguir a Cristo. E até ser enganado de que quando ele não segue a Cristo, ele pode ser uma pessoa boa nessa terra. Ele pode ser uma pessoa boa nessa terra? Sim. Fazer boas obras, ser uma pessoa que não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo, mas também que não vai para o céu. É assim que funciona. Porque a salvação, ela só vem por um caminho. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho da eternidade, a ponte para a eternidade é Jesus. A ponte para a eternidade é Jesus. Você não pode criar um atalho. Existe algum atalho? Não, Senhor. É porque eu sou um cara muito bom. Eu dou cesta básica todo mês. Eu ajudo os pobres, Senhor. Eu nem minto. Eu falo só a verdade. Não falo palavrão. Não reclamo da minha vida. Faço só o bem. Vou até na igreja. Só não aceitei a Jesus. Só foi isso. Só isso que está faltando. Mas isso daí, o que eu quero falar para vocês é que a salvação, ela não é por esforço. Porque às vezes a gente quer colocar na nossa mente que existe algo que eu possa fazer para ser salvo. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo, a não ser o arrependimento. É a sua conversão. Conversão é você aceitar a Cristo e se arrepender dos seus maus caminhos. Não, mas eu não tenho mau caminho, não. Tem gente que acha que não tem mau caminho, né? Mas eu quero falar para vocês que até o bebê tem mau caminho. Rapaz, o Azaf de vez em quando apronta umas coisas que só misericórdia. Porque a gente olha assim, não, mas meu irmão olhou isso aonde? Está fazendo isso por quê? Então, se você acha, de repente você aí, cavalo velho, está achando que não tem mau caminho para se arrepender, pelo amor de Deus, bote a mão na sua consciência. Por isso que Romanos 3,23 diz que todos é todos. Ele também, ele está no meio aí, todos é todos. O Joshua Harvey, ele também está no meio da história, porque ele vai chegar um momento a que ele criar consciência e ele vai precisar se arrepender.
As nossas crianças, a gente tem que treinar desde cedo. Ó, meu filho, pede perdão aí. Aprende a pedir perdão. Porque erra, meu. Erra, porque a natureza é pecaminosa. Ah, não, porque eu fiz tudo certinho, não sei o que e tal. Meu irmão, tu fez certinho nos teus olhos, na tua lente. Na lente da humanidade. Só que essa lente não serve para a eternidade. Não serve. A lente da eternidade é a lente da santidade. A Bíblia diz que sem santificação, quem é que sabe o restante? Ninguém verá a Deus. Então você acha que sem a lente da santidade, você acha que vai ver o Senhor? Não vai, gente. Você não vai ver o Senhor. Então, é isso que eu quero trazer a você, que a liberdade em Cristo, ela só pode ser alcançada pelo arrependimento. Vamos abrir lá em João 8:35. João 8:35. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só existe liberdade se o filho vos libertar. É o que nós, o João 14:6 também fala, que só há um caminho, uma verdade e uma vida. E a vida é em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, o caminho. Não é os caminhos. Ele é o caminho, o único. O é de único. A verdade, ele é a verdade e ele é a vida. Não existe outro caminho senão Jesus. Abra em Hebreus 9:22. Hebreus 9:22. Quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse é um princípio, bíblico, e isso era muito tratado lá no Antigo Testamento, que cada vez que alguém precisava se arrepender dos seus pecados, o que o povo hebreu fazia? Ele pegava um novilho, um cordeiro, que fosse bem cuidado, né? Perfeito, um cordeiro perfeito, levava lá ao sacerdote, o sacerdote aspergia, não sei o que, fazia o sacrifício. Só que aquilo dali era um cordeiro que cobria os pecados, vamos dizer, temporariamente. Era um sacrifício temporário. Ele tinha que voltar de tempos em tempos para repetir aquele sacrifício. Só que aquilo dali apontava para algo, que através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, é que essa remissão seria completa, o preço seria totalmente pago. É como, eu vou tentar fazer uma comparação como um aluguel. Quando você paga um aluguel, a casa é sua, mas você pode morar, né? A casa você pode morar, mas ela não é sua.
Então, no Antigo Testamento, você pagava o aluguel lá, para que o pecado ele fosse encoberto. Só que de tempos em tempos, você precisava voltar e cumprir esse ritual de sacrifício novamente. E quando Jesus veio, ele comprou a casa. Ele comprou a sua casa. Ele comprou o seu coração. Ele comprou a sua vida. Porque sem Jesus, você estava e viveria eternamente escravizado por Satanás. Sem Jesus, pode ter certeza, o pecado iria prevalecer. Mas a notícia e a boa nova é que Jesus nasceu, viveu e morreu por você. Só que ele não só morreu, ele morreu e ressuscitou. E está em glória, preparando um lugar para nós. Então, se você quer viver essa promessa de viver com Cristo, você precisa aceitar o sacrifício. Porque se você nega esse sacrifício, isso daí, não sei não. Se você nega esse sacrifício, você não faz parte com ele. Você está apartado disso. Abra novamente sua Bíblia lá em Romanos 3, a gente vai ler o 23 até o 28. Novamente, o que eu repeti várias vezes aqui: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a vanglória? É excluída por qual princípio? Na obediência da lei? Não, pelo princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, você pode ser justificado pela graça. E a graça de Deus é o sacrifício que Ele fez por você, e você não precisa pagar nada para acessar a graça. Você precisa tomar uma decisão, e você precisa ter fé. Fé é acreditar, é crer naquilo que você não está vendo. Alguém estava no dia da morte de Jesus? Alguns podem ser mais antigos, mas eu acredito que nenhum aqui estava na morte de Cristo. Porque foi no ano 0. Ano 0 não, ano 33, né? Se a gente for contar pelo nosso calendário. Pelo ano 33 lá, isso aconteceu. Então, eu não fui testemunha da morte de Cristo, mas eu tenho a certeza que Ele morreu para me salvar. E com essa certeza é que nós vivemos e nos movemos. Porque com essa certeza é que a nossa identidade ela pode ser restaurada. Porque a nossa identidade ela acabou que no decorrer da vida muitas vezes ela foi sendo roubada vagarosamente. Você sabe esses grandes supermercados? Esses grandes supermercados, eles são assaltados todos os dias. Assaltados todos os dias, mas de pouquinho. Há um que leva um biscoito, um que leva um bombom e tal. Vai levando de pouquinho em pouquinho. Às vezes, sua vida é como se fosse um supermercado grande, que muitas coisas estão levando lá,
um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, ele vai sendo assaltado. E daqui a pouco você vê, o prejuízo ficou grande. O prejuízo ficou enorme. Mas há uma grande notícia. O Remidor, o Salvador, ele está aqui. E ele pode restaurar aquilo que foi roubado. Porque às vezes foi a sua própria identidade, aquilo que você enxergava inicialmente. Deus lhe enxergava assim. Ele sempre lhe enxergou assim. E ele nunca mudou a visão sobre você. De você ser a imagem e a semelhança daquele que fundou criou toda essa terra e criou o ser humano para a sua glória. Só que às vezes você se perdeu nesse negócio por causa de alguma circunstância da vida, por causa de alguma pessoa ou algo que aconteceu que você deixou o pecado tomar de conta da sua vida. E eu queria que você se colocasse de pé agora, para a gente feche os seus olhos, que eu gostaria de fazer uma oração sobre aqueles que acham que a sua identidade ela foi distorcida, roubada, ela foi assaltada pelo pecado, pelo mundo, ou pelas suas próprias concupiscências, ou pelo seu próprio carnalidade, que você hoje quer mudar de direção. Se você hoje quer mudar de direção, que você se coloque nessa posição, venha à frente para a gente orar pela restauração da sua identidade.